Eu passo a palavra para o Darcio, né, diretor executivo do fundo, para mostrar para vocês, né, a preocupação que o fundo tem em estar dando possibilidades para que os gestores, então, consigam ter a compreensão, o conhecimento. Pessoal, bom dia. Aqui, para a gente fazer um registro, a gente identificou muitos secretários de saúde, municipais de saúde. Então, a gente queria fazer um registro aqui. Todo mundo que é secretário municipal de saúde, levanta a mão. Olha que foto bonita que vai ficar isso. Excelente. Então vamos lá, gente. Bom, de novo, meu nome é Darcio Júnior, eu estou à frente do Fundo Nacional de Saúde e a gente veio trazer aqui uma série de informações que são importantes e queria agradecer, Blenda, de fato, o espaço de permitir que a gente possa estar num público assim tão seleto para falar um pouco do que o Fundo Nacional de Saúde tem feito nessa dinâmica do financiamento federal da saúde, né? O Fundo Nacional de Saúde é uma unidade da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Tem muitas pessoas que entendem, acham que o Fundo Nacional de Saúde é uma autarquia. Não, ela é uma unidade que faz parte da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Então, isso é muito importante que a gente diga isso. E a competência dela, ela foi instituída, como foi dito aqui, pelo Decreto 64867, de 24 de julho de 1969. Darcio, o que é o Fundo Nacional de Saúde? Ele é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde na esfera federal. Como todos nós sabemos, o financiamento da saúde ele é tripartite e nós somos responsáveis pelo componente federal. E nós temos uma missão que foi estabelecida lá atrás, né, que foi de contribuir para o fortalecimento da cidadania mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde. E como um jovem senhor de 50 anos, e achei ótimo a apresentação do professor Gustavo, que trouxe exatamente isso, nós passamos a tentar perceber o que foi que aconteceu nesses últimos 50 anos do Fundo Nacional de Saúde. De 69 a 2019, nós resgatamos essa história e colocamos nessa publicação. A gente tem um QR Code, depois se vocês tiverem curiosidade, nós criamos um hot site para falar exatamente das pessoas, do que aconteceu e de como é que o processo do financiamento da saúde pública ele está interligado diretamente não só com a saúde pública e em especial com o SUS, que foi criado logo depois. E aí, passado esse tempo, a gente começou a entender que quando a gente fala de tempo, de planejamento, que foi colocado aqui, de história, olhando essa história, que foi muito interessante reconhecer esse tempo todo, a gente se sentiu muita vontade para poder olhar para o futuro. E aí vamos falar um pouco do que é o Fundo Nacional de Saúde em 2022. No início desse ano, nós pegamos nossos 40 principais líderes, nos reunimos durante 2 dias e num processo de imersão, e nós decidimos entender como é que nós vamos tratar os próximos 50 anos do Fundo Nacional de Saúde. Para onde que a gente quer ir, para onde que a gente está indo, na linha do planejamento, porque você não tem como fazer nada sem planejar. Tem um trocadilho que é muito correto. Se você planeja, se você erra em planejar, você planeja errar. Então, com isso, nós reunimos o nosso time em 2 dias e nós criamos o Pacto 50+. Que é exatamente isso. Quais são os nossos valores, as nossas crenças, para onde que a gente está indo? E, principalmente, a gente começou a dizer o seguinte, no sentido de pertencimento. Quem nós somos enquanto Fundo Nacional de Saúde? Somos uma equipe comprometida com a gestão dos recursos federais para a garantia do financiamento do SUS. Notem que isso tem um link direto com a nossa missão que foi estabelecida lá atrás. O que a gente declara enquanto equipe, enquanto time que está lá focado para lidar com o financiamento? Aprimorar a gestão dos recursos federais por meio da inovação, garantindo a melhoria contínua do financiamento. Então, nós temos que ser incansáveis em fazer com que esse processo ele aconteça de forma cada vez mais qualificada. E a gente se compromete com o quê? A atuar com excelência numa gestão inovadora dos recursos federais, garantindo a melhoria contínua, fazendo um link também lá com a nossa missão. O que a gente promete? Como é que a gente quer a visão de futuro e olha daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? A gente quer ser, nós queremos ser agentes transformadores dedicados a gerir com excelência os recursos federais do SUS de forma atualizada, consistente com as necessidades de saúde, a fim de qualificar o financiamento da saúde brasileira nos próximos 50 anos. Esse é o nosso olhar de planejamento, esse é o nosso olhar daqui a 50 anos. E, principalmente, gente, o que a gente quer com isso? O que vocês podem contar conosco? Como é que cada secretário de saúde, cada cidadão brasileiro, todos os gestores que estão envolvidos nessa missão tão nobre que é gerar saúde, garantir a vida das pessoas, contem com a nossa dedicação enquanto guardiões do financiamento da saúde pública no âmbito federal para garantir esse pacto. É assim que a gente se sente, como guardiões. Guardião é aquele que zela, que cuida, que provê, que faz com que as coisas aconteçam. Darcio, por que você está contando isso para a gente? Porque a gente entende que, como o financiamento é tripartite, isso precisa acontecer nos estados e nos municípios.
Então isso pode inspirar vocês de que forma é que cada time de vocês, lá na Secretaria de Saúde, lá no município, no território de vocês, podem estar organizados para isso. Como é que a gente está se organizando, então, para dar conta desse desafio que é tão grande? Né? A gente se organizou em 6 eixos. Esses eixos eles tratam exatamente como é que a gente vê o nosso negócio, que é lidar com o financiamento federal. O primeiro deles é a nossa ação core, que é a da execução. A gente está muito preocupado em fazer com que o recurso chegue a tempo e a hora e da forma mais correta possível. Então, essa questão das etapas da despesa mesmo, fazer com que os pagamentos aconteçam nos dias corretos, de forma transparente, que a gente consiga ter isso com muita clareza. Esse segundo eixo é um eixo que é o que a gente está fazendo aqui, que é cooperação técnica. Não adianta, gente. As coisas acontecem nos municípios brasileiros. Eu gosto muito quando o secretário Rafael Parente fala de que a gente precisa ir, de fato, nos lugares mais carentes para entender quais são as necessidades e aí sim pensar na política. As políticas não são pensadas nos gabinetes em Brasília. A gente está lá, a gente tenta apenas retratar a realidade e a dificuldade que vocês vivenciam todos os dias. Então a gente está aqui para fazer isso, estar mais próximo de vocês. O Fundo Nacional de Saúde tem esse papel de estar mais próximo do gestor. O terceiro é um eixo que é caro para todo gestor que atua na área pública, que é a transparência. Não há de se falar em gestão sem você falar desse valor que é tão caro, que é transparência. Então, tudo que a gente faz, nós temos a preocupação em fazer com que não só o recurso chegue a tempo e a hora, mas fazer com que ele fique disponível. E a gente vai falar de uma série de ferramentas aqui que vocês, como o Júnior colocou, é apertar um botão e começar a identificar com o nível de detalhe que a gente está chegando hoje na nossa gestão, tanto nos municípios, no Estado e no governo federal. Um outro eixo importante é o que a gente chama de qualificação técnica. Não adianta a gente fazer o recurso chegar a tempo e a hora, ele ser de forma transparente se ele não tiver qualidade. Então é por isso que nós estamos muito preocupados em fazer com que o recurso fique cada vez menos parado na conta. Por isso que quando vocês cadastram uma proposta, ele já vem com 2 coisas importantes. A primeira delas é uma especificação sugerida. Uma outra é um valor de referência por meio de uma cooperação técnica que nós temos. Para quê? Para que a execução aconteça mais fácil. Porque o dinheiro é apenas o meio para que uma política pública aconteça. Então é super importante que isso fique menos tempo parado. Gestão é isso, né? Como o professor Gustavo colocou, é resolver problemas. Na resolução de problemas, você precisa ter agilidade. Então, na linha também de a gente estar atuando com esse eixo de qualificação técnica. E esses 2 últimos que são muito importantes, que é o da gestão dos recursos. Eu acho que todos sabem que os recursos do Fundo Nacional de Saúde têm 3 fontes. Eles são dos recursos da Seguridade Social, da União, do ressarcimento da ANS. Então, todo usuário de plano de saúde, ao utilizar o Sistema Único de Saúde, e ele tem que ressarcir o Fundo Nacional de Saúde por ter utilizado o Sistema Único de Saúde, e os 45% do DPVAT. Então, são essas as 3 fontes. E, por último, é o que a gente faz em maior quantidade, gente, que são as transferências de recursos. É impressionante como o Fundo Nacional de Saúde é uma máquina de fazer transferências. Só para vocês terem uma noção, nós fazemos mais de 70 mil pagamentos por mês. São 70 mil pagamentos. Neste último mês, em função do Defesa Litoral, nós transferimos para estados e municípios 21 bilhões de reais. Só para vocês terem uma noção, nós transferimos em média 7 bilhões e meio por mês. Imagina o que é fazer isso 3 vezes mais. Okay? Então, esse é um eixo importante, de modo que a gente está se organizando desse jeito. E aí, como é que como é que vocês organizam isso? Eu queria fazer uma enquete aqui. Quem já entrou no portal do Fundo Nacional de Saúde? Olha que coisa boa. Nossa, como a gente fica feliz, não é não? Hã? Quem não entrou no portal do Fundo Nacional de Saúde? Não vou fazer isso, não. Quem não entrou hoje. Hoje. Temos alguns ainda. Olha que coisa boa, gente. Gente, o que é esse portal? Esse é um portal de serviços. Esse foi um portal que foi pensado lá atrás, desde a sua concepção, para fazer com que ele fosse um portal de serviços para os gestores, de modo que ele pudesse ter nele todos os recursos possíveis para fazer com que a gestão seja mais tranquila. Ser gestor em saúde é um desafio enorme, é um ato quase que heróico, para não dizer heróico. E esse portal ele tem essa característica de uma série de informações, onde a gente mantém aqui um news todos os dias atualizado com diversas informações. Você tem lá um conjunto de ferramentas, por exemplo, de o repasse do dia. Imaginem só que a gente está podendo colocar hoje aqui o que foi pago ontem.
Todos os pagamentos, 100% dos pagamentos realizados ontem estão hoje aqui disponíveis. E com nível de detalhe muito importante. Eu quero saber a ordem bancária, eu quero saber o banco, quero saber agências, quero saber qual foi a portaria que regulamentou esse recurso, quero saber para que foi esse recurso. Você consegue fazer lá. E aí, mais uma coisa, nós temos vários cards aqui que eles são todos focados em quê, gente? No planejamento. Eu tenho rodado o Brasil com o secretário Rafael do Previne. E aí é impressionante, o pessoal da atenção primária ele é muito focado, é muito estudioso, né? E aí eles têm feito muitas perguntas sobre o crescimento dos recursos federais que tem acontecido. E como a Blenda colocou, o desafio não é o desafio do SUS, não é o recurso federal. A gente falta recurso federal, falta recurso estadual, falta recurso municipal, para que a gente consiga fazer com que o sistema funcione cada vez melhor. Essa precisa ser uma luta e é um desafio do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem nesse portal uma série de ferramentas que podem ajudar vocês a planejar melhor, a entender melhor como é que isso acontece. E é nessa linha que a gente avançou muito mais e a gente tem duas preocupações. Eu entendo particularmente que um gestor ele precisa ter duas ferramentas. Gestor sem informação e gestor sem qualificação, né, entendimento do que ele está fazendo, ele vai ter muita dificuldade. Eu gosto muito de uma frase do secretário da SESEC Saúde TCU, Marcelo Aragão, e ele diz o seguinte: Dácio, são pessoas boas tomando decisões ruins todos os dias. E as pessoas elas não tomam decisões ruins porque elas querem. Faltam duas, no caso ela está assim, ou falta informação, a informação não está qualificada, ou ela não teve aquele conhecimento para aquilo. E nesse princípio que a gente criou uma biblioteca virtual, onde a gente está colocando lá uma série de informações para execução. E o principal deles é, como a Blenda colocou, você tem lá seu livro de cabeceira, mas nós temos uma cartilha que é editada pelo Ministério anualmente e que ela tem o beabá desde o que você pode gastar, como você capta recurso, para onde que vai esse recurso, como é que você faz um acompanhamento, qual é o critério que o Ministério da Saúde, o que os técnicos do Ministério da Saúde utilizam para aprovar um projeto. Isso faz com que, gente, com que a proposta seja aprovada mais rapidamente. Então, nós criamos no nosso portal também essa biblioteca virtual, que é super importante. E aí vem aqui o primeiro spoiler que a gente está trazendo aqui, exclusivo para o nosso congresso, que é um repositório que nós estamos criando. Vocês depois passem lá no portal, no stand do Ministério da Saúde, nós trouxemos um origami, tem uma técnica para fazer esse origami funcionar aqui. Depois vocês passem lá, tem um pessoal do fundo ali, depois vocês tirem a dúvida, falando sobre o quê, gente? Nós entendemos que, com o passar do tempo, existem uma série de perguntas sobre a transferência fundo a fundo que ninguém consegue responder. E aí o que a gente entendeu? A gente precisa pegar os especialistas e colocar nesse repositório. Então, certamente o CONAS vai ter informações aqui, o CONASEMES, a FGV, a Plataforma Mais Brasil, os órgãos de controle. E nós criamos esse repositório com que finalidade? O que é isso? O Saiba Fundo nasceu da necessidade de informar e transmitir conhecimento sobre financiamento de saúde pública por meio de uma rede de interesse técnico, abrangendo especialmente gestores e técnicos inseridos nesse universo de atuação. Então, nós temos já a TV, no CONASEMES. Nós já temos já o curso do Ser Gestor. Já vai agora ter o curso dos agentes comunitários. O que a gente está fazendo? Existem muitas iniciativas nos municípios de excelência. Então, a gente quer trazer todas essas iniciativas para um lugar só que fique disponível, porque hoje, além de informação, nós precisamos integrar informações. As informações elas precisam estar disponíveis em todas as ferramentas possíveis. Então, vocês vão começar a ver muito o conteúdo que tem no portal do CONASEMES, ele está no portal do Fundo, ele está na Plataforma Mais Brasil, ele está na Transparência, Saúde com Mais Transparência, no portal da Transparência, de modo que todas as informações elas sejam as mesmas. Então, a gente está trazendo também essa nova iniciativa que tem o quê? A gente tem um lugar lá para fazer um wiki sobre os conceitos, os cursos de capacitação, um canal do YouTube, a biblioteca, tutoriais. E aí a pergunta é, Dácio, isso é o fundo que vai fazer? Não. Isso quem vai fazer é um conjunto de pessoas dos municípios, dos estados e do Fundo Nacional de Saúde. De modo que a gente consiga ter um lugar. Então, acompanhe isso daí, já está lá a home disponível no ar. Se você já quer receber, entra lá, coloca o seu e-mail, de modo que a gente vai entrando em contato com vocês e sempre trazendo as novidades.
Outra ferramenta super importante, gente, são os painéis de informações. Isso daí tem sido muito importante para tirar as dúvidas, principalmente do pessoal do controle, sobre os gastos e sobre a execução da saúde. De modo que você que é gestor, você que está no dia a dia lá, você consegue ter num nível de detalhe muito grande uma série de informações que te ajudam, não só no planejamento, no nosso seu dia a dia, mas também para trazer clareza para você fazer a sua relação com o controle. É impressionante como eu tenho andado por aí, conversado com as pessoas do controle, e eles desconhecem os assuntos da saúde. Como é que a saúde opera? Aonde que tem os dados? E aí nós criamos esses 10 painéis que eles trazem uma série de informações a trazer luz e clareza sobre isso. O primeiro deles é o que a gente colocou aqui, um painel de convênios e contratos de repasse. Tudo que for da plataforma Mais Brasil, vocês vão conseguir visualizar aqui com nível de detalhe maior. O que é legal disso, Dácio? É porque eu tenho lá um fornecedor que eu consigo saber quanto foi que ele pagou no determinado item. Isso vai te ajudar no processo na hora do seu certame. Um outro que foi o que a Blenda abordou aqui, que é super importante, que são os saldos de repasse. Gente, nós temos 60 mil contas abertas. Quantas contas nós devemos ter? Vezes 5.570, mais 27 unidades da federação. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer um esforço concentrado para poder pegar esses recursos que estão parados nas contas e executá-los. Por quê? Isso traz dificuldade para nós, que somos da área econômica, para pleitear mais recursos. Vocês imaginarem que hoje nós temos 36 bilhões de reais nas contas, né, por uma série de motivos, e aí acho que não é o caso da gente entrar aqui. Mas o fato é que a gente precisa ter essa discussão para fazer com que, com mais transparência, com mais informação, a gente consiga executar de forma segura. Tem esse terceiro aqui, que é uma série histórica. Se você lá no seu município quer saber nos últimos 20 anos qual foi a série histórica de recursos federais que foram transferidos para o seu município, cada uma das contas, o que é que foi, quando foi, qual é a agência, onde está, você consegue ter aqui nesse card. Nós fizemos também um card específico dos repasses do Covid. O Covid tem uma questão muito pontual, que foram os recursos que foram transferidos do orçamento de guerra, que foram os recursos transferidos em 2020. Se você ainda tem esse recurso no seu município, nós não podemos gastá-lo, esse recurso precisa ser devolvido. Por quê? Porque a lei estabeleceu que a execução desse recurso era até 31 de dezembro de 2021. Dácio, o que aconteceu com o recurso de 2021, do Covid de 2022? Eles já fizeram parte do orçamento. Como eles fizeram parte do orçamento, não foram de créditos, né, extraordinários, eles podem ser executados. Claro, na vinculação correta, como foi colocado, e na destinação a que ele foi proposto na sua portaria. Nós pegamos esse aqui, gente, fizemos um painel de instrumentos de investimentos que é super interessante. Você que cuida de planejamento, que você quer entender, por exemplo, recursos de emenda parlamentar. Só para vocês terem uma noção, nesse ano, nós tivemos 17 bilhões de reais disponíveis para a saúde. Olha o tamanho disso. Foi por isso que a gente fez um painel. E aí, com base nisso, como é que a gente faz lá no nosso PAS, como é que a gente organiza as nossas demandas? Nós pegamos todas as intervenções federais e colocamos georreferenciadas no mapa, de modo que vocês consigam ver ali onde estão os vazios, onde estão as necessidades, quais são as unidades que eu preciso reformar, quais são as unidades que eu preciso ampliar, olhando de forma geográfica. Tudo bem? Então, vale a pena demais entrar nesse painel, um dos que mais eu gosto. O termo de execução descentralizada, que não vem muito aqui ao caso, é uma relação federal-federal das emendas parlamentares. Como eu disse, esse ano foram mais de 17 bilhões de reais. E isso é importante que vocês acompanhem isso, porque, gente, o recurso da emenda parlamentar, ele faz parte do recurso da União. E ele precisa ser cada vez mais qualificado. Quem é que decide para onde que vai isso? Como faz? São os gestores. Quem cadastra a proposta são vocês. Existem, de fato, a questão política, sim, mas é importante que a gente consiga fazer isso de modo a qualificar esse recurso. E esses 3 últimos eu vou falar mais na frente, quando a gente tiver. Como é que vocês lidam com isso, Dácio? Com esse mundo de informação? A primeira coisa que a gente tem são sistemas externos de apoio à gestão, onde a gente tem cada um dos sistemas que vai apoiar isso aqui, que é o Investir de Gestão, que a gente vai falar um pouco hoje, o gerenciador de propostas, o Sismob para acompanhar obras fundo a fundo. Nós temos um sistema para mediar essa relação com o Congresso, com o ambiente parlamentar, e esses 2 sistemas que são sistema de qualificação, que é o CIGEM, onde você tem lá mais de 800 itens especificados e com valores de referência, e o Procote, que é o quê, gente? O que é o Procote? É uma relação que nós temos com a indústria, que aquele fornecedor garante aquele preço.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês vão lá no Cigem e descobrem lá que tem um equipamento que custa 50 mil reais, e no certame de vocês ele só aparece por 85, vocês vão comprar ou não? Entende? O Procote é exatamente por isso. O fornecedor que está lá no portal, ele garante que aquele preço vai ser utilizado. Se ele não garantir, vocês precisam nos falar, porque ele está fugindo aí da cooperação. Tá bom? Então é importante a gente ter isso. Temos 2 aplicativos, um aplicativo por conta dessa relação com o Congresso, que é o de emendas parlamentares, né? E a gente vai falar um pouco também agora do InvestSugestão. Dácio, o que é o InvestSugestão? Essa é uma plataforma que foi criada para facilitar a gestão dos recursos federais repassados nos municípios, os estados prestadores de serviço, com o objetivo de unificar as informações desses recursos e os acessos aos sistemas. Foi interessante quando eu dei essa rodada, quando eu fiz essa rodada com o Previne, a gente descobriu que todos os municípios têm o garoto do computador. O que é o garoto do computador? É aquele cidadão que fica lá com as 26 senhas, os 26 logins, e ele fica o dia inteiro registrando. Então a gente pensou nessa pessoa. Por quê? De fato, é importante que a gente qualifique essa entrada de dados. Sem essa informação qualificada, sem isso estar atualizado, isso não vai nos induzir ao erro. Isso vai nos induzir ao erro. A gente precisa que essa alimentação ocorra cada vez de forma mais qualificada, porque aí a gente vai conseguir avançar. Nós preparamos um videozinho que eu acho que vai mostrar um pouquinho para vocês o que é essa ferramenta. Agora, a gestão financeira dos repasses do SUS aos municípios, estados e prestadores de serviços de saúde pode ser feita em um único sistema, o InvestSUS Gestão. Unificar os acessos e informações de sistemas relacionados ao Ministério da Saúde no financiamento do SUS. Uma única plataforma para facilitar a gestão orçamentária e financeira da saúde pública. As funcionalidades do InvestSUS Gestão permitem verificar e atualizar cadastros das entidades junto ao Fundo Nacional de Saúde, acompanhar propostas, saldos de contas dos fundos de saúde, repasses efetuados, recursos disponíveis, banco de projetos, devolução de recursos, domicílios bancários, relatório anual de gestão e a execução dos recursos para manutenção, obras e equipamentos. Com essas ferramentas, você tem todas as informações para uma gestão ampla e segura, acessando de maneira personalizada um painel dedicado à sua entidade em um único lugar. Acesse o link e descubra sua nova ferramenta de gestão. Para mais informações, acesse portalfns.saude.gov.br. Busque, informe-se, aprofunde-se na legislação vigente. Conhecendo o financiamento em saúde, a gente salva mais vidas. A gente colocou esse lema, gente, porque nós que somos da gestão, né, assim, a gente é impressionante. O meu time lá, eu falo muito isso. A gente não sabe como é o dia a dia de vocês que estão lá na LID, né? Imaginar assim que todo secretário de saúde tem acho que um padrão, né? Quando dá 2 horas da manhã, o telefone toca ou batem na porta pedindo para resolver um problema, né? Então a gente entendeu que conhecendo financiamento, né, a gente pode ajudar a salvar mais vidas, porque nós que somos da burocracia, vamos colocar assim. E o que é essa ferramenta, gente? É uma experiência bancária, né? Nós nos baseamos exatamente no Home Bank, onde você tem lá todas as informações. E aí, para nós que lidamos com isso todo dia, qual a primeira pergunta que a gente faz? Quanto que eu tenho na minha conta, né, na nossa vida pessoal? Né? Quanto que eu tenho na minha conta? Né, quanto que eu ainda tenho para receber? E quanto que eu já recebi? Com base nisso, eu posso tomar as minhas decisões diárias do que eu preciso fazer. Então, isso faz com que todas essas informações fiquem disponíveis para que a gente consiga atuar. E aí a gente tem uma série de funcionalidades que a gente queria passar aqui para vocês. Okay? O primeiro delas é como acessar. Né, como é que a gente acessa? Vocês podem acessar investsus.saude.gov.br ou por meio do portal do fundo. Okay? Nós criamos lá um hot site com todos os tutoriais. Ah, Dácio, eu estou entrando lá e não está conseguindo acessar. Você vai entender lá. Para quem que é esse sistema, gente? Aí vocês vão ver.
Quem é que pode acessar? Os dirigentes de entidades públicas municipais, estaduais, federais, dirigentes de entidades privadas sem fins lucrativos, técnicos institucionais públicos e privados, superintendentes estaduais do Ministério da Saúde, os conselhos de gestores e usuários do SUS, então os COSEMs podem ter acesso também, e os colaboradores do Ministério. Isso aí é o que a gente chama de ferramenta 360, só que cada um com o seu perfil de atuação. Por que isso, gente? Porque é importante que cada um dentro do seu player lá de atuação diário possa entender essas informações, porque elas vão desde o planejamento, a execução diária, a prestação de contas, a captação de recursos, e a gente unificou tudo isso num mesmo lugar. E aí o que é importante a gente dizer? É que cada município tem no seu tem a possibilidade de dar acesso a quem ele quiser. Ah, Dácio, pode dar para o pessoal da Secretaria de Fazenda? Pode. Pode dar para o pessoal da Secretaria de Planejamento? Pode. Pode dar para o pessoal da Secretaria de Obras? Pode. Quem é que define isso? Hoje, então, quando o sistema... Nós já estamos com 19 mil usuários. Quando o sistema foi implantado, nós demos acesso aos prefeitos e aos secretários de saúde, né, e aos governadores. Então, hoje a gente já tem 19 mil usuários. O acesso ele é feito pelo SCPA, né, do DataSUS, ou pelo GovBR, onde a gente está unificando tudo para o sistema de acesso do governo federal. Principais funcionalidades, gente. A primeira delas é a atualização dos cadastros. Como todos nós sabemos, é muito dinâmico esse papel do secretário, né? Assim, a gente sabe o próprio Mauro uma vez falou assim, Dácio, é impressionante, a gente tem uma média aí de um ano e pouquinho, um secretário de saúde. E é importante que essas informações elas estejam atualizadas, até para que, gente, a gente possa não ter problema de receber uma comunicação errada, receber uma cobrança errada. Então, é super importante que os dados estejam atualizados. Hoje eles são feitos pelos CIOPs, mas eles estão migrando para uma plataforma mais robusta, no caso do SERPRO, onde a gente está criando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e de Gestores de Saúde. Porque fica muito mais fácil a gente fazer o contato com vocês e estar mais perto. Para os prestadores de serviço, a gente tem uma funcionalidade lá de garantir com que a habilitação deles esteja atualizada. Só para vocês terem noção, tem entidade que perde recurso por conta de uma conta de luz atrasada. Você imaginar, assim, já teve casos, uma coisa que me constrangeu, uma instituição perdeu 4 milhões de reais em Manaus por conta de uma conta de luz. Então a gente tem acompanhado isso mais de perto, porque recurso para a saúde sempre é um recurso caro. E é importante que a gente faça desse jeito. Tem essa aba de recursos, que é onde vocês devem ter cadastrado esse ano as propostas de vocês. Tem lá quando é recurso de programação, quando é recurso de emenda parlamentar, identificando quem que é o autor da emenda, para que é, de modo que vocês consigam cadastrar os projetos. A questão das propostas, que eu acho que é o grande ganho e que aproxima cada vez mais vocês de nós, que é o seguinte, nós criamos uma timeline dentro do processo das propostas, onde nós temos 12 etapas. E vocês vão conseguir saber, por exemplo, quando tiver na mesa do secretário executivo ou do diretor do fundo, ou que estiver apto para pagamento. Porque normalmente assim, ok, cadastrei minha proposta, ok, ficou favorável, ok, empenhou, publicou, já pode pagar? Não, tem uma etapa para poder chegar no pagamento também. É importante que vocês entendam e isso vai, com certeza, dando informação mais qualificada de modo que vocês consigam ser mais assertivos nas suas decisões. E com todas as informações de empenho e pagamento. Outra coisa importante, nós também fizemos todo o histórico de repasses organizados pelas duas contas, com nível de detalhamento onde a gente está juntando as duas coisas. De um lado, a portaria que deu, que autorizou esse repasse, e do outro lado, as informações de repasse. Que informações, Dácio? Vamos ver aqui. Só para a gente ter um exemplo aqui. Pegamos um município onde a gente tem aqui, dentro da conta de manutenção, nós criamos os grupos, então esse município recebeu dinheiro da vigilância, da média alta, do coronavírus, da atenção primária, da assistência farmacêutica e da gestão do SUS. Ele recebeu, aí vamos usar o exemplo da atenção primária, 33 milhões. Para que ele recebeu esses 33 milhões? A gente já desceu um outro nível. A gente diz, olha só, para o incentivo financeiro da PS, para o coronavírus da SAPS, implementação de políticas de saúde da adolescente e jovens. Quanto que foi, Dácio? Naquele caso lá, 2 milhões e 300. Ok. Como é que foi feito esse pagamento de 2 milhões e 300? Aí a gente colocou aqui o histórico de pagamento. Vimos lá, por exemplo, qual é o processo, qual foi a ordem bancária, qual é a data desse pagamento, qual foi o banco, qual foi a agência, qual foi a conta. Então, isso daqui é muito importante para quem está lá na contabilidade, para quem está lá na área financeira. Se ele tiver acesso a isso aqui de forma mais fácil, ele vai linkar direto com a transferência e vai dizer o seguinte, opa, vamos seguir em frente. Mais uma vez, gente, o recurso é apenas um meio para fazer com que a política pública aconteça.
É importante que a gente entenda isso. Outra coisa importante, nós tínhamos muita dificuldade do ponto de vista de identificar as contas existentes. Então, organizamos todas as contas ativas para você fazer a sua relação com o banco, lá com o seu gerente, para entender. Eu recebia muito lá em Brasília, alguns secretários, muitos prefeitos, com uma folha de papel dizendo assim, se eu tenho essas contas aqui, para que é, do que é? E não sabia. Então, o que é importante, gente? Que quando chegue no município, o dia 1 do secretário, ele já esteja munido de todas as informações para fazer a sua gestão. E o InvestiSUS tem esse papel de fazer com que essa curva de aprendizagem ela seja muito menor. A história dos saldos que foi colocado aqui pela Blenda, então a gente colocou tudo isso, colocamos isso de forma gráfica para vocês entenderem quando foi que vocês executaram mais do que vocês receberam, quando é que de fato se criou saldo, qual é a conta, para que é esse recurso, para quê? Para orientar a execução de vocês, tudo bem? Consignado, essa é uma das funcionalidades mais recentes. Existia muita dúvida dos recursos que eram consignados no caso do prestador de serviço, que existe uma portaria que permite que ele acesse empréstimos bancários com os recursos que são transferidos para os municípios, e a gente colocou isso de forma transparente agora. Então, os descontos que são realizados, agora vocês vão saber para que é para cada um dos prestadores que foi colocado, tudo bem? E aí esses 3 últimos, lembra que eu falei lá atrás que eu ia falar? Então esses são o que eu gosto mais, gente, porque isso é o que ajuda o gestor no dia a dia. Nós separamos 3 grandes grupos aqui para facilitar o trabalho. Primeiro é de manutenção, onde a gente juntou os recursos que são voltados para manutenção e organizou eles de modo, não só para vocês entenderem qual é o CNES que é beneficiado. Tem muito caso de entender, por exemplo, de receber um incremento MAC, onde o prestador de serviço foi beneficiado. E aí fica aquela discussão, esse recurso é para o credenciado ou não é? Então a gente vinculou e organizou isso com o CNES do beneficiário. As informações de pagamento, os limites que cada um dos municípios podem receber, tanto do PAP quanto do MAC. Né? E os projetos que foram aprovados nessa ordem. A questão de obras, nós separamos as obras em 3 objetos claros, construção, reforma e ampliação. Por que é importante isso, gente? Porque até no momento da minha licitação, no momento que eu estiver fazendo a gestão lá dos meus investimentos, eu vou saber o seguinte, o que eu estou construindo, o que eu estou reformando, o que eu estou ampliando. De modo que isso facilite o dia a dia, e aí a gente faz essa vinculação também das 2 pontas, tanto do ato normativo, como também da transferência do recurso. E por último, o que eu gosto mais é da questão dos equipamentos. Gente, nós conseguimos organizar cada um dos itens que foram inicialmente aprovados por 3 layers, vamos colocar assim. Primeiro, por proposta, outro, por unidade de saúde, né? E também os universitários ali, qual que é o terceiro mesmo, Paulão? Item de equipamento. Foi o Covid, gente. Deu até um branco aqui. Por quê? Quando eu fizer a minha licitação, é mais fácil eu pegar por unidade ou por grupamento de equipamentos? Você vai pegar lá, eu quero pegar um equipamento X, né? Vamos pegar uma maca. Eu vou pegar todas as macas que estão aprovadas, porque eu sei quais são as unidades que eu disse que ia colocar, e vou conseguir unificar. Quando eu compro 50 macas, o preço é melhor do que uma ou não? Então esse é o objetivo. Eu preciso entender quais são as necessidades no meu planejamento lá da minha unidade de saúde. Nós chegamos no nível de detalhe, gente, de dizer qual é o serviço, qual é o ambiente. Então, é importante que a gente entenda isso, não só no momento do cadastramento da proposta. Por exemplo, no passado, acontecia muito de pedir, por exemplo, numa obra, o pessoal pedir ventilador para centro cirúrgico, abrir uma janela para centro cirúrgico. Né? Não é possível. Você tem RDCs que inviabilizam, que não permitem isso. Né? Você imaginava que, por exemplo, num posto de saúde, numa unidade de saúde, a gente pedia mamógrafo. Então, o que a gente organizou? Organizou pelos níveis de atenção, pelos tipos de serviço, pelos ambientes. E estabeleceu cada um dos equipamentos para isso. Mas é para facilitar o trabalho de vocês. Então, a gente organiza por item, por CNES e por proposta. Então, facilita no planejamento, na execução e também na aquisição. Então, é importante que a gente entenda e use essa ferramenta para isso. Lembra que eu falei lá atrás do garoto do computador? Esse é o nosso desafio. Nós estamos integrando, tem um nome difícil, né, que é interoperabilidade, que é fazer com que você está num ambiente seguro, não tem por que você entrar e sair em vários sistemas. Então, nós estamos discutindo já com a SAPS, com o DataSUS, de modo que a gente pegue todos os sistemas que estão ligados ao financiamento, onde a gente tem um login único que a gente consiga transitar entre eles. Isso o rapaz do computador lá vai gostar. Fala assim, quando vocês voltarem para o município, fala assim,
Encontrei um cara lá em Campo Grande que ele disse que a minha vida vai ficar mais fácil. Esse é um dos objetivos do InvestiSUS. Do mesmo jeito que nós temos aqueles painéis lá, nós customizamos cada um dos painéis para a realidade de vocês. E o que eu mais gosto disso, gente, é que dentro desses painéis tem um relatório. Ah, Dácio, eu não tenho tempo para esse negócio não, vida de secretário é muito difícil. O que acontece? A gente criou o chamado relatório gerencial. Você entra lá, e ele vai lá, demora um pouquinho, você toma um cafezinho, porque ele vai lá na nossa base de dados e pega todas as informações do seu município. Quanto que eu tenho nas contas, quais são os projetos que eu tenho pendentes, o que eu já recebi, como é que estão meus convênios, meus contratos de repasse, se eu tenho algum dinheiro para devolver, se tem alguma pendência de prestação de contas. E ele traz isso em tempo real. Apesar de eu ser uma pessoa de formação de tecnologia, eu tenho esse hábito de todo dia primeiro fazer a impressão desse relatório e deixar lá. Por quê, gente? O que você não marca, o que você não lembra, você não pode nem comemorar. Então, é normal vocês, sugiro que vocês façam isso, 1º de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, para vocês chegarem em 31 de dezembro e conseguirem avaliar como é que foi que isso avançou a gestão de vocês nos municípios. E o InvestiSUS também traz essa possibilidade. Dácio, como é que a gente se comunica com vocês para entender essa ferramenta, quais são as dificuldades, como que tem? Nós temos diversos pontos, gente. Primeiro, nós temos em todos os estados as secretarias, as superintendências estaduais do Ministério da Saúde. Lá nós temos uma equipe que está sendo capacitada, muito proativa no sentido de ajudar vocês nos municípios nas dúvidas que vocês tiverem, não só do InvestiSUS, mas das dúvidas de transferência de recurso, né? A outra coisa, nós temos um 0800 que funciona de 8 da manhã às 8 da noite, e é importante que vocês abram o chamado lá e assim, me digam no Dácio falou que eu posso pegar o número do chamado, porque isso é a garantia de que a gente vai responder. É importante que vocês façam isso. Temos o portal do fundo e o e-mail investisus@saúde. Eu queria aproveitar, gente, para dizer, nós estamos nossos coordenadores gerais, todos aqui, queria que levantar aí Paulão, Tiago, Silvio, acho que a Irã está aí. Aproveitem, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos aqui até sábado à disposição de vocês. Ah, tenho dúvidas sobre execução de recursos, tem uma proposta que não aconteceu, tenho dúvidas sobre isso, procure a gente ali no estande do Ministério da Saúde, a gente vai estar circulando por aí, para poder esclarecer cada uma dessas coisas. Tá? É isso. Então, busque, informe-se e aprofunde na legislação vigente, conhecendo financiamento em saúde, a gente salva mais vidas. Esse é o nosso lema. Queria deixar o meu contato aqui, agradecer mais uma vez a toda a direção do Conasems e ao evento aí, e dizer que a gente está à disposição lá no Fundo Nacional de Saúde, ok?